Senhor tocou ao nosso coração de ministrar mensagens que falassem sobre mudança de história, uma nova história. E há uma verdade que todos nós desejamos uma nova história. Todos nós queremos que algo novo aconteça. E a realidade é que todas as manhãs que nós levantamos é a oportunidade que nós temos de uma história nova começar. A nossa vida ela é assim. Você pode projetar, você pode planejar, é necessário que você faça isso. Mas todos os dias pela manhã, você tem a oportunidade de que uma nova história comece, uma nova história seja escrita. Eu gosto muito de usar como exemplo, eu falo bastante disso, que assiste qualquer tipo de série aqui, e que acompanha fielmente, que pega uma, que fica esperando sair o episódio na outra semana, e aí você fica lá, alguém assiste assim e fica lá. Tem gente que fala assim, nossa, saiu La Casa de Papel, eu assisti tudo num dia. Ali é uma nova, você fica esperando o que vai acontecer naquela história. E muitas vezes essa história que você está assistindo, dessa série, ela te surpreende. Assisti uma série esses tempos atrás, eu gosto muito de heróis, já falei isso. O último episódio deixa você assim, meu Deus, o que vai acontecer no próximo? Você fica ansioso, você fica tenso. Eu fico tenso quando estou assistindo alguma série que eu gosto, porque é elemento novo que vai aparecendo, e você fica, meu Deus, o que vai acontecer na próxima? O último episódio da série Dark, apareceu uma pessoa de uma outra linha temporal. Eu falei, meu Deus, não falou isso a série inteira, o que será que vai acontecer agora? É uma nova história. Mas quando nós trazemos isso para a nossa vida, quando você traz isso, esse elemento da nova história para a sua vida, você precisa ter determinados cuidados. Amém? Você precisa ter determinados cuidados, porque a nova história, quando ela se aplica a você, quando ela se aplica à nossa vida, ela traz elementos de transformação que pode te levar para vários caminhos, que mesmo assim são novas histórias. Estávamos no outro final de semana, na nova história do Léo e da Raíssa, falando sim na frente de um altar. É uma nova história, é algo que você analisa com cuidado. O outro Léo, uma nova história, num novo trabalho, é algo que você analisa com cuidado. Amanhã nós temos jovens que farão uma prova, buscando uma nova história, uma nova caminhada. Os elementos de nova história para a nossa vida são extremamente importantes. E dentre tantos exemplos que nós temos nas Escrituras de novas histórias, eu quero falar de uma mulher. Eu quero te falar de uma mulher que a Bíblia ela não dá nome para essa mulher. Está lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Ou melhor, versículo 19. Mateus, capítulo 9, versículo 19. Diz assim, você que já achou aí no sua Bíblia, no seu aplicativo, você que está na sua casa, que vai assistir, está assistindo ou vai assistir em algum momento, faça esse exercício de ler junto o texto. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus, levantando-se, o seguia, e também seus discípulos. Versículo 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e ele tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela tua palavra, Senhor.
pela tua igreja, os teus jovens, as tuas jovens, Senhor. Que o Senhor possa nos usar, ministrar o nosso coração, porque tudo pertence a Ti, Pai. Nós Te louvamos assim em nome de Jesus. Filhos, presta atenção. A Bíblia ela relata a história, muitas histórias, mas essa história específica fala de uma mulher. O versículo 19 fala que Jesus estava seguindo alguém. Esse alguém que Jesus estava seguindo era um homem chamado Jairo, um homem que ocupava uma certa posição. Eu vou tentar aqui muito breve levar para um determinado contexto, porque nós vamos ver a Bíblia citando o nome e a posição de um homem, mas quando trata de uma mulher não cita o nome. E aqui nós temos a Bíblia como um contexto histórico, a Bíblia relatando algo que aconteceu há 2.000, 3.000 anos atrás, numa outra cultura, num outro lugar. Essa mulher aqui não é lembrada pelo nome. Há muitos lugares no mundo que ainda é assim, quando se fala de mulheres. E nós esquecemos do papel fundamental de como uma mulher ela deve ser tratada, como ela deve ser vista. Mulheres são empoderadas. Mas aqui nós vamos ver uma mulher onde seu nome não é citado. E esse texto ele nos chama a atenção. Eu confesso que eu queria falar, Deus estava ministrando no meu coração, porque quando eu sentei para preparar o texto, o primeiro texto que eu fui olhar foi o texto de Ruth. E aí o Senhor me levou a esse texto. A Bíblia fala de uma mulher, e essa mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos. Eu quero que você pense, jovem, adolescente, nas decisões que você precisa tomar na sua vida. O lugar onde você ocupa hoje, a situação que você está, as decisões que você precisa tomar para continuar a sua caminhada, os objetivos da sua vida que precisam ser alcançados, que dependem das suas decisões, porque novas histórias precisam, elas necessariamente elas passam por decisões. Creio eu ser impossível você seguir uma nova história sem tomar uma decisão. Tudo parte de decisões, tudo parte daquilo que você quer, você projeta, você sonha e você toma uma decisão. Recentemente eu vi o pessoal compartilhou uma foto de um jovem pesquisando no celular e ele viu assim: nossa, um curso, 8 passos para vencer a procrastinação. E aí ele disse assim, ele faz assim: eu vou salvar aqui, depois eu vejo. Quer dizer, era algo que ia tirar ele de uma vida de marasmo, e a decisão dele vou salvar aqui, depois eu vejo. Não mudou nada na vida dele. Eu posso ter meios, eu posso ter situações, eu posso ver pessoas ensinando, pessoas falando, mas vai passar, tudo vai passar pela minha decisão. A minha nova história, ela vai passar pela minha decisão. E nós vamos nos maravilhar com a decisão dessa mulher, porque a Bíblia diz assim, que ela tinha uma hemorragia. E quem é mulher sabe do que está se tratando aqui. E nós sabemos que quando uma mulher está naqueles dias, no seu processo, o homem faz algumas brincadeiras, né? Nossa, é bom estar longe, ou é bom levar chocolate. Meu Deus, tem que aguentar. Hoje eu não vou pro futebol não, ou vou pro futebol, por quê? Porque a minha mulher está naqueles dias. Eu vou passar por isso, mas o pessoal aí do futebol intercede por mim. Porque o humor muda, o pensamento muda, às vezes. E essa mulher, às vezes a mulher ela quer ficar sozinha, às vezes o homem aproveita e quer ficar sozinho, quer ficar longe. A Bíblia diz assim que essa mulher, ela sofreu uma hemorragia já há 12 anos. E fazendo um exercício aqui, vamos imaginar, a Bíblia não fala, a Bíblia só fala o período,
Mas vamos imaginar que essa mulher passou por esse processo, entrou nesse processo hemorrágico. A Bíblia não fala qual foi a idade que ela começou, só fala que ela havia 12 anos. Vamos imaginar que ela começou a ter esse ciclo a partir dos 11 anos de idade. Essa mulher tinha no mínimo entre 23 anos, ela tinha no mínimo 23 anos. Vamos supor que a hemorragia dela começou e não parou mais. A idade mínima que essa mulher aqui tinha era 22 anos, a idade mínima. Chutando por alto aqui. Imaginar que quando começou o processo dela com 11 anos, ela já passou a ter essa enfermidade. Então a idade mínima seria com 11 anos, 22 ela teria 23 anos. Há uma possibilidade dela ser mais velha, dela ter mais idade. Mas que eu quero que você guarde alguns pontos dessa situação que ela enfrentava. A Bíblia diz assim no livro de Levítico, que uma mulher que passava por esse processo, ela era considerada cerimonialmente impura. Ela não poderia ser tocada. Ela não poderia participar de convívios, de relações sociais. Algumas das situações que a Bíblia mostra no livro de Levítico ela não poderia se deitar numa cama normal, onde outras pessoas se deitavam. Se ela se assentasse naquela cadeira, aquela cadeira era considerada impura. O texto bíblico diz isso. Se ela se deitasse numa cama, a cama era considerada impura. E ela não poderia participar da maioria dos eventos sociais. Ninguém podia tocar nela, porque se a pessoa tocasse nela, a pessoa era considerada impura. Então nós temos aqui muito mais do que uma enfermidade física, uma enfermidade oriunda, que surgiu de um processo natural. Nós temos aqui uma questão que envolvia relações sociais, o relacionamento social. E quando nós falamos de afastamento hoje, isso nos é muito mais comum, porque nós estamos terminando, graças a Deus, passando por um processo aí, um tempo pandêmico, onde a instrução era: não rele em ninguém, use máscara, cumprimente, mas não se toque. Algumas marcas mudaram o seu logo, Se você pega o Mercado Livre, o símbolo era 2 mãos segurando, agora o Mercado Livre é 2 cotovelos batendo, acho que é isso, É isso, mudou, Nós nos cumprimentávamos, parecia aqueles jogador famoso comemorando gol. A gente era, quando a gente era criança, chegava na igreja, e aí, irmão, e se abraçava. Agora, por causa do contato, graças a Deus está acabando, por causa do contato, olha, precisa ter distanciamento social, 1 metro de distância. Meu Deus, gente, não abraça. As pessoas, você estava na rua, você estava numa fila de supermercado, e aí quem tem rinite, sempre você viu um desabafo no Facebook de alguém que tem rinite. A pessoa espirrava, parecia que estava liberando, sei lá, radiação gama, alguma coisa assim, porque a pessoa espirrava, abriu uma roda. Você viu situações na fila de mercado que a pessoa às vezes engasgava com saliva, as pessoas já, o distanciamento de 1 metro já virava 2, na rua passava longe, nos refeitórios, nos lugares, não podia estar perto. Nós passamos por isso. Alguém na sua família sofria dessa enfermidade? Olha, a família inteira fica isolada, isolamento familiar. Está lá, era dar atestado para todo mundo da família, não pode sair de casa. As pessoas iam chegar lá e te entregar alguma coisa, deixa na área, e aí depois que a pessoa sai, você sai, vai lá e pega. E nós vemos o quanto que nós sofremos com isso, e ainda sofremos um pouco, por causa do contato. Você entra nos hospitais, os profissionais de saúde, com aquelas roupas onde não aparecem nem os olhos, porque não pode ter contato. E isso nós estamos aí há pouco mais de 1 ano, indo para 2 anos talvez, acho que é isso.
Isso nos incomoda. Agora imagina uma jovem, uma mulher vivendo isso há 12 anos. E não era todo mundo, era só ela. Somente ela. Sem poder se relacionar, sem poder tocar em alguém. O texto de Levítico fala que ela não podia tocar, ninguém poderia tocar nela, ninguém poderia se aproximar, ela não poderia sentar em qualquer lugar, meu amado, um culto, uma festa familiar. Essa mulher, os parentes talvez, olha, se fosse nos tempos de hoje, fosse uma situação assim, ia criar um grupo no Zap, mas não ia incluí-la, para ela não ficar sabendo, porque ela não ia poder ser chamada. Esse é o contexto da vida dessa mulher. Ela não poderia estar em qualquer lugar, mas só aí você começa a entender algumas coisas, porque o texto diz, anterior, que Jesus estava no meio de uma multidão. Quando Jesus vai falar com Jairo, quando Jairo, aliás, vai falar com Jesus, há uma multidão. E o texto fala aqui no versículo 20, que Jesus seguiu Jairo, os discípulos, havia pessoas ali. E eis que surge essa mulher, que aqui para nós ela não tem nome. Aí eu quero que você coloque o seu nome no lugar. O texto diz assim, que essa mulher ela foi e ela havia 12 anos padecia de uma enfermidade. E ela veio por trás e ela tocou em Jesus. Querido, decisão. Essa mulher ela não suportava mais viver aquela condição dela, poderia estar acostumada, o cérebro poderia já estar condicionado a viver aquela vida de chegar e as pessoas se afastarem, de sentar num lugar e os outros não poderem chegar perto, de não ser chamada mais para os lugares. Porém, ela pensou, olha, basta, chega. O Evangelho de Lucas traz uma informação que Mateus não traz. O Evangelho de Lucas diz assim, que ela já havia gastado o seu dinheiro com médicos e nada havia sido feito, ela não tinha conseguido ser curada. Eu não sei como isso seria curado nela, na medicina daquela época, mas nada havia sido feito. A Bíblia diz assim. Já pensou se ela pegar o microfone aqui e vir trazer uma mensagem no meu lugar? A Bíblia diz assim, que essa mulher, eu imagino, quando o texto fala assim, que ela foi e tocou na orla de Jesus, eu imagino assim, veja bem, essa mulher não poderia estar nos grupos, essa mulher não poderia estar no meio da multidão, essa mulher passou 12 anos estando longe das pessoas, indo para outros lugares. Porém, em determinado dia, essa mulher deve ter ouvido falar que Jesus passaria por ali, e ela vai vendo os milagres acontecerem. A fama de Jesus já corria, Jesus curava, Jesus libertava. O Evangelho de Mateus traz uma informação que Lucas já não traz. O Evangelho de Mateus diz assim, que ela pensava consigo mesma, talvez se eu só tocar em Jesus eu serei curada. Eu imagino essa mulher na sua casa, no lugar onde ela estava isolada, pensando assim, eu preciso tocar, não pode, essa situação não pode mais permanecer assim. Jovem, por que eu estou te falando isso? Porque nós estamos vendo, dia após dia, jovens, adolescentes, enfornados, ficando dentro de suas casas, pensando em desistir, jovem com família, jovem com bens materiais, jovens que não têm necessidade de estar isolados do mundo, mas se perdendo e tentando tirar a sua própria vida. Jovens com condição financeira boa, jovens com irmãos, com irmãs, com filhos, com filhas, jovens com família, e se entregando a sentimentos de derrota, fechados dentro de um quarto. Ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Jovens enfrentando crises, porque não passou de 50 curtidas numa foto. E isso tem jovem que já é diagnosticado como sendo uma doença.
E aqui eu vejo uma mulher que passa por essas condições obrigatoriamente, tendo que passar. Ela não poderia estar ali, mas a sua atitude é: se eu tocar em Jesus, se eu me levantar, porque não era só tocar em Jesus, era tomar a decisão de sair de sua casa e ir onde Jesus estava. Jairo, ele vai até Jesus e fala: Senhor, a minha filha está enferma em casa. Jesus fala assim: eu vou lá. Essa mulher, ela vai até Jesus, ela não chama Jesus. A mentalidade dela é: se eu tocar na roupa, eu vou ser curada. Talvez ela pensasse assim: eu não posso tocar nas mãos de Jesus. Talvez os outros judeus da época, talvez os outros líderes religiosos não aceitassem a aproximação dela. Era natural, era lei. E talvez na mente dela já tinha criado: eu não posso, eu vou ter que me aproximar e tocar nas vestes. Eu fico imaginando essa mulher passando pelo meio da multidão. Jovem, decisão. Quer ter nova história, quer ter nova vida? Toma a decisão, sai desse marasmo, sai dessa vida que está te levando para o fundo. É necessário levantar, abrir os olhos, enxergar que existe uma nova história para ser escrita. Sim, mas a decisão, ela é sua. O que você espera da sua vida? Eu só alcanço altos voos, eu só alcanço meus objetivos se eu me levantar e eu for atrás deles. É necessário tomar uma decisão, não aceitar mais. Ah, mas na minha vida tudo foi desse jeito, minha família é assim. Para você não precisa ser, porque na sua decisão você pode mudar a sua história. E se você mudar a sua história, você pode mudar a história ao seu redor. Aprender com essa mulher que é necessário levantar-se, ir em busca, alcançar, mas para alcançar eu preciso ir em busca. Eu preciso querer. Precisa haver dentro de mim uma força que me faz levantar, que me faz correr atrás, que me faz vencer o cansaço. No nosso contexto de Novo Horizonte, se um jovem ele quer se formar, há uma possibilidade muito grande de que ele tenha que sair da cidade para uma faculdade em outro lugar. Geralmente é isso que acontece. Precisa haver um esforço. Eu quero ser bem sucedido, mas você vai ter que levantar pela manhã, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa correndo, tomar um banho, voltar para o ponto de ônibus, pegar o ônibus, ir até outra cidade, chegar 1h da manhã, passei lá, 6 horas da manhã, estou de pé de novo. Precisa tomar a decisão. É isso que eu vou fazer, mas mais do que tomar a decisão, eu preciso me levantar, eu preciso ir, eu preciso querer, eu preciso ter atitudes. A nova história começa com decisões e atitudes. Quando eu olho para essa mulher, quando eu vejo a história dessa mulher, quando eu me aprofundo na história dessa mulher e olho para algumas situações da minha vida, eu fico imaginando como que eu, nesse momento, eu não busquei. Você tem tudo nas suas mãos, mas talvez você tenha uma vida de sofrimento mesmo, talvez tenha. Talvez você está sofrendo porque N coisas aconteceram. Mas essa mulher, ela nos é o exemplo de que nós precisamos nos levantar, caminhar e ir em busca daquilo que nós queremos que aconteça de melhor na nossa vida. As pessoas podem lutar por nós, podem batalhar, nos ajudar, nos dar força, nos dar uma palavra de incentivo, nos colocar no caminho, mas caminhar, isso só vai fazer diferença se dentro do nosso coração nós tomarmos a decisão de nos levantarmos e irmos em diante. A Bíblia diz assim que essa mulher ficava na mente dela, dizia consigo mesmo. Dizer consigo mesmo é falar, é indagar. Sozinha ela falava assim: se eu tocar em Jesus, se eu tocar em Jesus é a minha oportunidade. Se eu fazer junção desse texto com o texto de Lucas,
Ela deveria pensar assim: eu já gastei meu dinheiro, tudo que eu podia fazer eu já fiz, eu vou parar agora? Não, existe uma oportunidade. Se eu tocar em Jesus, se eu tocar em Jesus, se eu tocar em Jesus, eu não tenho dinheiro porque já foi tudo, não tenho condições, já tentei de tudo, mas se eu tocar em Jesus eu vou ser curado. É só eu tocar. Talvez alguém falasse pela janela, de longe: olha, não vai lá não, você vai ser excluída. Não, mas se eu tocar, se eu conseguir chegar nele, é um esforço, eu preciso chegar, eu preciso estar lá, eu preciso encontrar uma forma. E ela chega. O texto diz assim que ela toca nas vestes de Jesus. E aqui algo maravilhoso acontece. Mateus não fala, Lucas diz assim que Jesus parou e a multidão parou com ele. E Jesus perguntou assim: quem me tocou? Pedro e os outros discípulos dizem assim: Senhor, tem uma multidão aqui oprimindo, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Pedro quis dizer assim: nós estamos no meio de todo mundo. Quem aqui já foi em algum show de alguma banda, algum cantor, alguma coisa? Erga a mão assim. Já. Você sabe quando enche muito aquela multidão, você não consegue imaginar, ver quem é que está relando em você. Pedro estava no meio da multidão e ele fala assim: Senhor, a multidão está aqui, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus responde assim: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Tantas pessoas tocando em Jesus, muitas, multidão esparrava nele. É isso que Pedro está falando: Senhor, tem um monte de gente aqui, não tem distanciamento social. Mas Jesus notou o toque de uma pessoa que o tocou diferente. Jovem, a sua decisão traz diferença na sua vida, te leva a uma nova história, chama a atenção de Deus, mas precisa partir de você. E aí o Senhor olha para você: alguém me tocou, alguém chamou a minha atenção, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, eu senti. A Bíblia diz assim que essa mulher não conseguiu se ocultar mais. Na mente dela, penso aqui uma especulação, talvez ela entendeu que ela não pudesse se ocultar mais, porque ela não podia estar ali. E alguém poderia falar assim: não, ela é impura, ela não pode estar aqui. Ah, Tom, mas talvez uma hemorragia, talvez ela conseguisse se esconder. Mas uma mulher há 12 anos vivendo assim, muito provavelmente muita gente sabia a condição dela. Por que ela não sai? Por que ela não sai com os amigos? Por que ela não está nos lugares? Por que ela não vai no templo? Por que ela não trabalha? As pessoas sabiam, porque tinham que saber. Porque se alguém tocasse nela, era considerado impuro também. Essa mulher percebeu que ela não podia se ocultar mais. Jovem, você não pode se ocultar mais. Sai do seu quarto, sai do seu esconderijo, sai da sua caverna. É hora de levantar. Sai desse esconderijo, desse lugar dentro de você que você se oculta, que você foge de tudo, que você culpa as pessoas, que você culpa o mundo ao seu redor. Ninguém me ama. Se ame e saiba que Deus te ama. Levanta, vá em frente. Tome a decisão para alcançar uma nova história. Jesus fala assim: alguém me tocou, saiu poder de mim. Essa mulher percebe que ela não consegue se ocultar mais, e ela começa a relatar para Jesus tudo o que aconteceu e como ela foi curada instantaneamente. Porque o toque em Jesus, a decisão de estar com Jesus muda a sua vida automaticamente. Ela é curada e Jesus olha para ela e fala assim: filha, a tua fé te salvou, tem de bom ânimo. Eu li um estudo onde
A pessoa dizia assim, quando Jesus fala para a mulher, tem de bom ânimo, quando Jesus para, aliás, para conversar com essa mulher, e fala, tem de bom ânimo, porque a tua fé te salvou. Jesus está fazendo algo no meio da multidão, para que a multidão veja o que aconteceu na vida daquela mulher, para que aquela mulher seja restabelecida, para que ela entenda, porque a partir dali, a lei ensinava assim, se a pessoa, depois que a mulher terminava o seu período de sangramento, ela tinha que passar por um processo de purificação. Agora Jesus estava falando no meio do povo, no meio da multidão, a mulher relatou, Jesus foi lá e chamou a atenção, todo mundo para escutar o que Jesus vai falar. Aquela mulher publicamente relatou que ela estava curada, a sua vida agora estava reestabelecida, e agora ela poderia voltar, abraçar, se relacionar, ter um relacionamento, estar com as pessoas, sonhar novamente. Jovem, não sei, talvez você precise sonhar novamente. Tome a decisão, aprenda com essa mulher. O mundo pode estar caindo ao redor, mas a decisão é sua, de pegar as pedras e construir o seu mundo. A decisão é sua, de tomar, de se levantar, de se revestir da presença de Deus e caminhar. Tudo na minha família, tudo na minha casa, tudo nos meus amigos deu errado. Por que para mim vai dar certo? Porque é com você que vai dar certo. É com você que precisa dar certo. Você precisa ser aquele ou aquela que vai caminhar, que vai se levantar e que vai mostrar para o mundo, para as pessoas, que existe um Deus que transforma vidas. Que você não precisa ficar no fundo de uma sala, no fundo de um quarto, escondido, imaginando que nada vai dar certo. Não, a sua vida vai dar certo. Tome a decisão, porque a nova história começa com decisões. Tome hoje essa decisão. Precisa mudar. Chega uma hora que você precisa mudar. Chega uma hora que você precisa, jovem, você que está me assistindo, chega uma hora que você precisa vencer o seu vício. Chega uma hora que você precisa olhar e ver que essa vida não se encaixa mais em você, não te traz mais felicidade, não te traz mais alegria. Os amigos não te satisfazem mais, é hora de você dar um passo. Aquela mulher gastou o dinheiro que ela tinha com o médico, não resolveu. A medicina é de Deus. Aqui o ensinamento é que quando nós buscamos em Cristo, Ele muda a nossa história. Então é tempo de se levantar, de tomar uma decisão e deixar essa vida que está te afastando dos caminhos do Senhor, voltar para os braços do Pai, ou se levantar e conhecer a esse Deus. É preciso tomar a decisão para se alcançar uma nova história. A partir daqui, não se relata mais a vida dessa mulher, não se fala mais nada. Mas eu não tenho dúvidas de que essa mulher teve a sua história reescrita. Imagina, depois de 12 anos, ela tinha tanta coisa para sonhar agora. Não sei se ela namorava, se ela tinha marido. Acredito que não. Ninguém podia tocar nela. Mas agora ela pode recomeçar. Agora ela tem sua vida restaurada. Agora uma nova história é reescrita. Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. É tempo de tomar decisão. Novas histórias começam com decisões. Decisões firmes, decisões concretas. Você que está assistindo em algum lugar, em algum momento da história, isso serve para você. Não sei quando você vai assistir, mas é tempo de você tomar essa decisão. Entregue sua vida para Jesus. Deixe Deus mudar a sua história.
Deixe Deus te dar uma nova história. Precisa partir de você. Tome a decisão. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Rendemos graças ao teu nome, porque o Senhor, ó Pai, de uma forma tão sobrenatural, tão poderosa, o Senhor nos permitiu que essa história nos alcançasse. Tantos e tantos anos depois, nós pudéssemos olhar para essa mulher e ver a decisão que ela tomou e o que isso gerou na sua vida. Pai, nós queremos ser assim, tomar decisões que nos transformem, que nos ajudem a caminhar assim numa história diferente, uma nova história, história de alegria, uma história de vida. Pai, está aqui jovens e adolescentes, Senhor, que precisam, ó Pai, ser tocados pelo Senhor, mas que eles possam no íntimo do coração tomar a decisão de buscar ao Senhor, de se levantar, de se esforçar, de sair dessa situação que tem levado cada vez mais para baixo, que tem levado a pensamentos ruins, pensamentos de morte. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda ação do maligno contra essa juventude, Senhor, e declaramos vida, Senhor, sobre eles, novas histórias, histórias transformadoras, histórias de curas, de milagres, de prosperidade. Senhor, alcança cada um deles, onde quer que eles estejam agora, no poder, na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jovem, você pode aplaudir ao Senhor? Porque você precisa adorar a esse Deus. Santo é seu nome, Senhor. Louvado seja o seu nome, Pai. Aprenda com essa mulher. Aprenda. Tudo, o mundo dela, o que ela vivia, ela tinha todas as possibilidades de tomar uma decisão de estar sempre isolada, porque a vida dela foi assim. Mas um dia, em 12 anos, um dia que ela decidiu sair do seu lugar e tocar em Jesus, a sua vida foi mudada para sempre. Uma decisão pode mudar a sua história para sempre. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amanhã pela manhã às 9h30, amados, nós temos o nosso curso de teologia. Deus tem ministrado muito forte ao nosso coração. Jovem, vá aprender, vá se aprofundar na palavra, vá conhecer mais do que Deus pode e quer fazer na sua vida através da palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, erga sua mão direita. Deixa eu falar algo aqui. Você vai sair daqui e você vai para algum lugar, vai fazer alguma coisa. Tome decisões que agradem o coração do Pai, tá ok? Veja bem o que você vai fazer, onde você vai colocar os seus pés, o que você vai levar para a sua boca, tá ok? O que você vai fazer da sua vida. Uma decisão pode mudar a sua história para sempre, tá ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, jovem. Vá em paz em nome de Jesus.